nessa expectativa. A paz do Senhor, queridos. Amém. Prazer estar aqui com os amados. Obrigado pelo convite, pastores. Um privilégio conhecer mais uma casa do Senhor. E eu queria lhe convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus. Abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Quando você encontrar, diga amém. Enquanto não encontra, diga misericórdia. Vamos ter misericórdia. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 turnos de 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, Pedro, dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão, eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais o anjo: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. Porém, não conseguia compreender se era real o que estava acontecendo, mas cuidava que estava tendo alguma visão. E quando passaram a primeira, segunda, e chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome João Marcos, que é o mesmo escritor do Evangelho de Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de tamanha alegria, de tanto gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Eu queria, juntamente contigo, chamar o nome de Jesus, bem suave. O nome do noivo da igreja, do Senhor da igreja, do advogado da igreja, do amigo da igreja, do resgatador da igreja, do Boaz da igreja, do nosso remidor, do nosso Paráclito, do nosso Cristo, do nosso Messias, do nosso Santo, do nosso Lírio, da nossa estrela, do nosso Alfa, do nosso Ômega. Gostaria de chamar com vocês o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Vamos chamar juntos, bem suave. Jesus, 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 Jesus. Essa igreja existe por tua causa, Jesus. Jesus. O Senhor é o centro dessa igreja.
O Senhor é o noivo da igreja. O Senhor tem a escritura dessa igreja na tua mão. Ela é tua. Coloca, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça e misericórdia, o ministério dos teus servos. Cada pessoa que está participando dessa igreja, aqueles que vão se achegar na caminhada, que já venham debaixo de uma bênção especial do Senhor. Que o Senhor os traga para serem soma, nunca para serem divisão, para que sejam soma e multiplicação, para a glória eterna do Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Tome o seu assento, por favor. Deixe a sua Bíblia aberta. Me prometa 3 coisas. A primeira é que você não vai fechar a Bíblia até terminar a palavra. Amém? A segunda é que você vai ministrar comigo. Então, se Deus falar alguma coisa no seu coração, você é livre no Espírito para se expressar. E a terceira é: não permita que ninguém te atrapalhe nessa palavra. E não se permita atrapalhar ninguém, para que essa palavra, ela cale no seu coração. Amém, queridos? Esse é um culto de oração. E eu gostaria de pensar com vocês um pouco sobre oração. E nós estamos falando do livro de Atos, escrito por Lucas, o amado médico da igreja. Lucas, que também escreveu seu evangelho. E eu amo o livro de Atos por algumas razões muito simples. Primeiro, que quando você é o único livro do Novo Testamento que você pode comparar com o primeiro livro da Bíblia. Por exemplo, quando você olha para Gênesis, você vê o Espírito de Deus arrumando tudo que está na terra, pegando a desordem e colocando em ordem, pairando sobre a face das águas, trazendo ordem no caos. Quando você olha para o início do livro de Atos, você vê o Espírito Santo começando a arrumar a igreja, trazendo ordem ao caos da perseguição, ao caos da batalha. Então, se algum dia eu pudesse dar um título diferente ao livro de Atos, eu chamaria de Atos do Espírito Santo. Você vai ver o Espírito Santo conduzindo a igreja do início ao fim, em todo o tempo. E nós estamos pensando no capítulo 12 de Atos. Já passamos pelo capítulo 2, já passamos pelo capítulo 1, Jesus já voltou ao céu, entramos no capítulo 2, o Espírito Santo irrompeu poderosamente sobre a igreja, o Espírito do Deus vivo, como que línguas de fogo, como que um vento impetuoso, penetrou no cenáculo e agora essa igreja está cheia da glória de Deus. Agora nós vamos para Atos 5, a igreja começa a se estruturar. No capítulo 6, uma das melhores mensagens de todo o Novo Testamento, feita pelo diácono Estevão. Já falamos das 2 grandes colheitas de almas, pela boca do apóstolo Pedro, nos 2 momentos, no capítulo 2 e 3, no capítulo 5. Agora, entramos no capítulo 8 de Atos, a igreja é perseguida. E perseguida, ela abre o leque do evangelho para todo o planeta. Agora, o evangelho que estava restrito aos gentios, aos judeus, vai entrar também aos gentios. E por isso nós hoje somos crentes em Cristo Jesus. E quando nós aceitamos a Jesus, nós os gentios, se restaurou então o tabernáculo caído de Davi, o tabernáculo da adoração. E em nós, a nação gentílica que colocou Jerusalém em ciúmes, não a substituiu, mas a colocou em ciúmes, nós resgatamos o poder da adoração que estava em Davi, e essa unção da adoração passou para os gentios. Então em nós está o prazer de cumprir João capítulo 4, quando Jesus diz: aqueles adoradores que adoram em verdade e em espírito. E por que será que Jesus falou isso? Porque tem pessoas que adoram com o corpo, se expressam com o corpo, pulam, dançam, suam, mas não adoraram. O espírito ficou vazio. Tem pessoas que adoram com a alma. Se tudo estiver bem, eles adoram. Se a coisa ficar ruim,
eles nem para a igreja querem ir. Você deve conhecer alguém assim. Se deu tudo certo, é aquela adoração circunstancial. Se isso acontecer, eu adoro. Esses são aqueles que adoram no nível de alma. Mas tem aqueles que adoram no nível do espírito. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, eu continuo me alegrando no Deus da minha salvação. Amém. Amém, queridos? Amém. É essa a igreja que Jesus busca. É essa a igreja dos íntimos que Jesus está buscando. E agora, no capítulo 10, nós começamos a perceber a igreja sendo perseguida e o apóstolo Paulo sendo trazido para a igreja. No capítulo 12, a Bíblia faz uma pausa para nos ensinar um detalhe importantíssimo. E aqui eu quero pensar com você, porque todas as orações de Atos até aqui, elas são explosivas. Elas são carregadas de um poder absoluto e visível. Tudo bem até aí, irmãos? Está dando para pegar a ideia? Amém. Até aqui, tudo que está acontecendo é explosivo. Não se ofenda com a expressão que eu vou usar. Tudo que está acontecendo até aqui é um espetáculo. Tem uma glória por trás, tem uma luz por trás, tem um tremor por trás, tem um fogo por trás, tem uma glória por trás. Recentemente, Paulo viu uma grande luz. Recentemente, um anjo foi falar para Paulo. Recentemente, as escamas dos olhos de Paulo caíram. Então, tudo isso vem seguido de uma grande expectativa, de um grande milagre. Mas agora, no capítulo 12, o chamado à oração não é mais no nível de alguém que quer chamar coisas grandes, mas é no nível de quem quer entrar no profundo do coração de Deus. Nós sabemos que existe um lugar em Deus que nós ainda não alcançamos. Nós sabemos que existe uma intimidade com Deus que pessoas comuns jamais terão. Nós sabemos que existe uma sala guardada no coração de Deus que é reservado somente para aqueles que vão até o extremo da busca. E tem algo forte nisso, porque ele diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar o tempo que não vai se achar mais. Então, enquanto você pode, aquele nível de profundidade que você ainda não chegou. Eu me lembro de um jovem que chamou o pastor e disse, pastor, eu não quero mais ser da igreja não, eu quero me desviar. Eu estou me sentindo assim muito frio. E o pastor disse, tudo bem. Ele disse, como tudo bem? Eu estou esperando que o senhor me diga outra coisa. Não, tranquilo, filho, só vou lhe fazer um pedido. Pega aqui essa peneira e vai lá no banheiro, enche a pia do banheiro e traga essa peneira cheia de água para mim. Mas, lógico que é impossível. Não, calma, pelo menos tente. E esse menino pegou essa peneira e toda hora que ele enfiava ali e puxava, a peneira ficava vazia. Toda hora que puxava, a peneira ficava vazia. E aí ele voltou para o pastor e disse, só tem um jeito da peneira ficar cheia. Qual, filho? A peneira ser mergulhada o tempo todo na pia. Ele disse, pois é, só tem um jeito de você estar vazio. Você não está mais mergulhado em Deus. Porque enquanto você estiver mergulhado em Deus, você não perde o que Deus é em você e por você. Então, o capítulo 12 começa, diferente de todos os outros capítulos, falando de um reino, talvez um dos mais tiranos da história de Roma, que é o governo de Herodes. Agora é o Herodes filho que está comandando essa terra. E ele reina, ele governa, o poder é dele, a autoridade é dele. Ele tem o poder de matar e ele tem o poder de preservar a vida. Está tudo na mão dele. Só que nada do que ele tem é dele, porque nenhuma autoridade pode ser instituída se Deus disser não. Então o Deus da igreja está permitindo que Herodes tenha todo esse poder. E enquanto Herodes governa, enquanto Herodes domina, ele chama, ele pega, ele prende alguns cristãos, não apenas dois, não apenas um, alguns, e começa a maltratá-los. E no meio desses maltratos,
ele resolve matar um deles. E coincide ser Tiago, irmão de João. E Tiago, uma vez morto, ele trouxe uma alegria muito grande aos judeus. E Herodes, vendo isso, então pegou Pedro. Só que quando ele segura Pedro, é pães ázimos. É a festa dos pães sem fermento. É a véspera da Páscoa. Na véspera da Páscoa, nenhum discípulo pode morrer, só morre o cordeiro. Então Deus, na sua providência, segura a agenda de Herodes, que só o cordeiro pode morrer no pães ázimos. Porém Pedro está pronto, porque é ázimos. Pedro já não tem mais fermento. É a época do pão sem fermento. Pedro não tem fermento. Mas Herodes disse: eu vou esperar, vou passar a Páscoa, mesmo porque eu quero agradar os judeus. E enquanto ele aguarda os judeus, ele faz algo que não é normal. Ele manda colocar Pedro por trás do terceiro portão e ainda coloca 4 quaternos para tomar conta de Pedro, onde 2 estariam algemados, um de um lado, outro do outro, e 2 guardariam o portão da cela onde Pedro estaria preso. Não é normal isso, irmãos. Isso não é comum. Existem coisas que acontecem na vida da igreja que não é comum. Eu não sei como é na sua vida, mas na maioria dos crentes com quem eu converso, não vem um problema só. Vem um hoje, vem um amanhã, aí você resolve de hoje, amanhã vem outro. A gente não faz essa agenda de problemas. Parece que com crente é diferente, vem tudo de uma vez só. É assim também com vocês? Comigo é assim. Minha esposa detesta quando eu digo isso, mas eu não consigo ficar sem dizer. Parece que Deus pensa que todo crente é corintiano, que a vida só vai com angústia, lágrimas, sofrimento. E sofrimento, e sofrimento, e sofrimento. Falei do inimigo. Aí... Então, Herodes, que está no trono, que governa, que tem poder, ele está começando a maltratar a igreja que nasceu debaixo de um poder, de uma glória extremamente assustadora. Tudo que está acontecendo aqui é um espetáculo divino, até chegar o momento em que Herodes começa a ter um domínio. E o mais impactante nesse processo, irmãos, é que o dono que está vendo, ele não interfere. Por que Deus está vendo e não conserta? Por que Deus não dá um estralar de dedos e resolve tudo isso aqui? Deus não podia fazer isso? Ele não poderia matar Herodes? Ele não poderia libertar todo mundo? Ele não poderia dar um livramento à igreja? Mas ele não dá. Ele não interfere. Ele não entra com providência. Ele não muda a circunstância. Ele não muda a situação. Mas o fato de não mudar a situação, o fato de não mudar a circunstância, não faz ele menos dono do que o que ele é, menos poderoso do que o que ele é. Ele é dono, mas ele não interfere. Existem coisas que Deus não vai fazer, nem na minha vida, nem na sua, mas o fato dele não fazer, pelo simples motivo dele não ter feito, não muda quem ele é. Ele é dono. E isso estava muito claro para Sadraque, Mesaque e Abednego. Se o Senhor me salvar, eu vou adorá-lo. Se ele não me salvar, eu não adoro a estátua. Ou seja, se der certo, eu estou com ele. Se der errado, eu estou com ele. Se eu tiver com dinheiro, eu estou com ele. Se eu tiver sem dinheiro, eu estou com ele. Se eu tiver com emprego, eu estou com ele. Se eu tiver sem emprego, eu estou com ele. Se eu ganhei, eu estou com ele. Se eu perdi, eu estou com ele. Eu não vou abrir mão do meu Deus por causa de coisas e circunstâncias. Porque acima de todas essas coisas, eu tenho dono. E esse dono não mudou de posição, ele não mudou de estrutura, não mudou de estratégia e não mudou o seu governo. Ele continua dono. Amém. Glória a Deus. Então, às vezes a gente ora e tem a sensação de que a oração bateu no telhado e voltou. Você já teve essa sensação? Quem já teve? Faz assim, por favor. O Deus que você serve também atende embaixo do telhado. Viu?
Nunca vai ficar uma oração sem resposta. Agora, o fato dele não ter visto, o fato dele ter visto, não o faz refém do que ele viu. Meu Deus, o senhor não está vendo? Estou. E aí? E aí o quê? Eu sou dono? Eu faço quando eu quiser? Porque nós precisamos entender alguns detalhes da oração, irmãos. O governo de Herodes passa, o governo do dono da igreja fica. O governo humano sai. O trono absoluto de Deus é eterno. É inamovível, ninguém pode mexer aquele trono. Eu lembro de um escritor cristão que ele diz assim: se no inferno tiver um trono, o trono está vazio, porque ele foi usado uma única vez no dia que Jesus desceu ao inferno, sentou naquele trono e pisou na cabeça de Satanás. Só ele reina. Nós temos um rei que deixou em Jerusalém um túmulo vazio e permanece no céu eternamente com o trono ocupado. Então o teu Deus, que é o teu dono, está vendo tudo. E ele disse que jamais te abandonaria, jamais te deixaria, jamais você iria andar sozinho. E quando o sol esquenta, quando a tribulação vem muito forte, a Bíblia diz que ele é como o sol ao meio-dia. A minha sombra ao meio-dia. Como é que está a minha sombra? Onde está a minha sombra no meio-dia? Está em mim. Então no momento mais crítico da minha vida, ele se embute comigo, ele entra em mim, ele se faz parte de mim, de tal forma que eu já não sou Abraão, eu sou agora Abraão de Deus, e Deus agora não é só mais Deus, ele é Deus de Abraão, ele é Deus de Luciano, e eu sou Luciano de Deus. Aleluia. É esse tipo de comunhão que a vida de oração vai nos levar, nos conduzir. E agora, eu preciso ter essa administração para além de todas as coisas, que enquanto eu perco, tem pessoas que se agradam da minha perda. Não é todo mundo que dá um tapinha em minhas costas que quer meu sucesso. Tem pessoas que me dão tapinha nas costas e me amam porque eu ainda não cresci. Tem pessoas, a igreja está crescendo, o que está crescendo aqui é de Deus, mas quando a igreja começa a perder, tem gente que gosta, tem muita gente esperando você perder, tem muitos seres espirituais, tem muitos olhos espirituais nas trevas, esperando o seu fracasso, esperando você jogar a toalha, esperando você dizer, não consigo mais, porque se você parar, você ofende o Espírito Santo. Pois a palavra de hoje é: não pare. Amém. Não pare. Aguenta mais um pouquinho. Amém. Tem livramento no final disso. Se você ainda não venceu, é porque ainda não chegou ao final. Porque no final, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Segura só um pouquinho. Aguenta um pouquinho mais. E aí, Herodes mata Tiago. A turma gosta. E ele agora vai tentar matar Pedro. Então vamos para a Bíblia? Veja aí o verso 3. E vendo que isso agradaram os judeus, mandou também prender a Pedro. E era o dia dos pães ázimos. E quando Pedro está sendo levado à prisão, colocado na mão das pessoas, para que fosse apresentado depois da Páscoa, fica aí com a Bíblia aberta, segura aí só um pouquinho. Aqui, nesse exato momento aí, nesse finalzinho de versículo onde você está lendo, nesse último ponto do versículo onde você parou, Deus entra. Porque Deus não precisa agir todo o tempo. Ele pega no seu tempo, abre uma janela de tempo para ele mostrar que ele é Deus do seu tempo. Vê se complica ou se facilita. Deus não precisa interferir no planeta todo o tempo todo. Ele abre uma janela de tempo, no tempo que ele quiser, e muda a história para sempre. Amém. Quer um exemplo? Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos. Deus abriu a janela, nasceu Jesus. Aleluia. Então ele vai abrir uma janela de tempo. Às vezes a gente fica esperando que Deus fique agindo na nossa vida o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ele é Deus.
Ele vai agir naquilo que você mais necessita, não naquilo que você mais deseja. Agora, nesse intervalo aqui, Deus abre uma janela de tempo para a igreja. Entrou a Páscoa. A igreja agora, pelo menos por esses dias, não vai ser perseguida. E ela se reúne. E quando ela se reúne, ela tem muita história para contar. Ela tem muita gente ferida. Ela tem muita gente machucada de Herodes. Tem muita gente punida por Herodes. Tem muita gente magoada por Herodes. Tem cadáveres feitos por Herodes. Tem pessoas que vão morrer por Herodes. Mas ela não fica computando as perdas. Ela ora. Glória a Deus. Eu não posso passar minha vida computando minhas perdas. Eu preciso olhar para o alto, me desembaraçar das coisas que estão me segurando e olhar para frente, para o autor e consumador da minha salvação. Se eu ficar olhando para o que eu perdi, eu nunca avanço. Então eu preciso me reunir. Eu tenho muitos assuntos, mas qual é o assunto mais importante dessa reunião? Eu estou indo para a igreja. Eu vou ouvir a palavra do Senhor. Eu vou continuar adorando, ó meu Deus, porque eu comecei a adorar em casa. Aí eu entro na igreja. Eu tenho muitos assuntos para tratar com pessoas diferentes. Mas qual é a prioridade do assunto agora? Nós vamos falar que Pedro está sofrendo, que Pedro está passando fome, que Pedro está sem água, que Pedro está sem luz. Qual é o problema que a gente vai tratar agora? Não. Nós somos igreja. Nossa batalha não é natural, é espiritual. Vamos mover a mão daquele que move o mundo. Aleluia. O problema, talvez, do seu casamento é porque você ainda não moveu a mão que move o mundo. Você está querendo mover o coração do esposo. Você está querendo mover o coração da esposa. E às vezes não é o esposo, às vezes não é a esposa, às vezes é algum ser espiritual por trás. Você precisa mover a mão daquele que vê todas as coisas e pode mover o mundo. Amém. E aí, a igreja se reúne e começa a orar, e começa a orar, e começa a orar, e começa a orar. Verso 5. Pedro está guardado na prisão e a igreja está orando. Pedro está, vê se não parece até que tem rima nisso. Pedro está guardado na prisão e a igreja fazendo contínua oração. Aí, como essa igreja orava, irmãos? Como era essa reunião de oração? Porque no capítulo 2 de Atos, Deus disse como era. Eles estavam com medo. Como é que se ora com medo? Baixinho, em silêncio, para que ninguém ouvisse. Mas essa aqui, como eles oravam? Era de joelho? Era em pé? Era de mãos dadas? Era gritando? Era orando em línguas estranhas? Tinha manifestação dos dons do Espírito Santo aqui? Tinha anjos sobrevoando o salão? Tinha aqueles, por favor, mais uma vez, aqueles espetáculos gloriosos e divinos, desde o capítulo 1, com a subida de Jesus até agora? Está tendo alguma coisa parecida aqui? A Bíblia não diz o que eles falavam, como eles oravam, se eles gritavam, se eles batiam palma, se era de pé, se era de joelho. A Bíblia não diz nada disso. Mas o mais importante, a igreja continua orando. Mais impactante, que às vezes dá até um nervoso na gente. A igreja não está vendo nada. Não tem nenhuma manifestação. Não tem ninguém arrepiado ali. Mas ela não para de orar porque não está sentindo. A oração não é para quem sente. A oração é para sentir. Você precisa aprender a orar. E quando estiver cansado de orar para descansar. Você não vê nada mudando às vezes na vida de oração. Mas você precisa continuar orando. Senhor, eu estou orando por esse desejo, por esse milagre que o Senhor sabe, o Senhor tem visto. Vai ter uma hora que Deus vai abrir uma janela de tempo. E nessa janela de tempo, algo inexplicável vai acontecer com você e o nome disso será milagre.
Porque se você explicar o que Deus fez, então não foi Ele que fez. O que Deus faz, você vai ficar como quem sonha. Você vai parar e vai dizer assim. E as pessoas vão passar e vão dizer, quando o Senhor restaurou a sorte dele, ficou como quem sonha. Eu creio que Deus ainda vai mudar a sua história, irmão. Irmã, eu creio que Deus vai mudar a sua história. Que você está a um passo glorioso de algo muito, 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 muito grande. A igreja está orando. Deus não está se manifestando. Não está acontecendo nada no culto, mas a igreja continua orando. No lugar onde eu queria, Deus não se manifestou. Mas no lugar que a igreja precisava, Deus começou a se manifestar. A igreja está aqui, não está sabendo de nada que está acontecendo lá fora. Esse é o poder da oração. Você ora, é como se estivesse esticando o braço de Deus na direção da sua necessidade. Você ora aqui, você não sente nada aqui, mas quando você se ajoelhou para orar, ou se levantou para orar, ou se sentou para orar, não importa como você orou, na hora que você entrou na intimidade, dessa profundidade gostosa com Deus, em algum lugar, um anjo entrou. Aleluia. No lugar da sua necessidade, um anjo entrou. Por quê? Porque você orou. Agora, pastores e igreja, eu passei muito tempo da minha vida, eu sou praticamente nascido e criado no Evangelho. Deus me usou para salvar minha família quando eu tinha 9 meses de nascido. Então assim, a minha vida toda é dentro da igreja. E eu sempre ouvi dizer assim, se você orar, as coisas vão acontecer aqui, Deus vai se manifestar aqui, o mover vai ser aqui. Mas não necessariamente isso que a Bíblia está me ensinando. A Bíblia diz que Deus não precisa se manifestar onde eu estou, mas Ele precisa se manifestar onde eu preciso. Então eu estou no templo, mas talvez minha maior necessidade esteja em minha casa. É lá que eu preciso de um anjo. Eu estou orando aqui, mas talvez a minha maior guerra hoje seja no trabalho. Então eu oro aqui, o anjo entra lá. Porque se o anjo entrar aqui é bonito, é lindo, é um grande espetáculo divino. Mas eu tenho necessidades em pontos específicos, e quando eu oro a Ele, Ele sabe o que é que eu preciso e onde eu preciso. Então eu oro aqui com um conceito de aliança tão profunda, de que é impossível que um pai que é mau, se o filho pedir pão ele vai dar pedra, se pedir peixe ele vai dar serpente. Se é impossível um pai humano, mau, imagina o pai divino, perfeito, pleno, santo, digno, justo, verdadeiro, que você vai pedir algo e ele não vai te dar. Só que ele não vai dar o que você deseja, ele vai dar o que você precisa. E às vezes o que você precisa não coaduna com o que você deseja. Às vezes Deus vai na contramão do nosso desejo, mas no momento, no encaixe exato da nossa necessidade. É isso que a gente precisa entender aqui. A igreja está orando, não tem visão, não tem profecia, não tem ninguém se arrepiando, mas porque você está orando, um anjo de Deus entrou em algum lugar. Você compreende isso? Porque você está orando, o anjo de Deus entrou em algum lugar. E aí, Atos 12, o versículo 7 diz assim, e Pedro estava, perdão, no verso 6, Pedro está dormindo, entre 2 soldados, dormindo. Que coisa mais fantástica, irmão. Porque ele sabe que dali, para todos os efeitos, ele vai morrer. A expectativa dele é de morte. Ele deita e dorme. Que grande paz tem aqueles que são do Senhor. Salomão, no auge da sua loucura, ele diz, eu me deito e não consigo pegar no sono. A noite para mim passa em claro. Davi na caverna de Adulão, perseguido por Salomão e por todo Israel. Por Saul e todo Israel, obrigado. Ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Jacó sai da casa de Isaac, com a bênção de Isaac,
vai para o meio do deserto, pega uma pedra, deita numa pedra como travesseiro e dorme e sonha. O milagre não é o colchão, o milagre não é o travesseiro, o milagre é quem deita do seu lado. Aleluia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Pedro está dormindo. Aí o anjo vem. Pastor Wesley, pastor Sandy, isso para mim é quase que assustador. Porque assim, Pedro está dormindo, tem um soldado algemado a ele, é isso que a Bíblia diz. Do outro lado tem outro soldado algemado a ele e tem 2 soldados guardando o portão. Aí o anjo entra e vai levantar Pedro, vai despertar esse apóstolo que está dormindo. Ó, irmãos, o mais natural seria bater assim o pé no pé de Pedro, né? Não seria o lógico? Aí dá lá um toquezinho assim, ó, Pedro, levanta. Ou do outro lado, na cabeça, Pedro, levanta. Mas olha aí na sua Bíblia, a Bíblia diz que o anjo vai pelo meio do guarda e Pedro e toca na ilharga de Pedro. Está assim na sua Bíblia? Que coisa mais estranha. Ilharga é costela. Costela é lugar de acordar preso, que está dormindo do lado do soldado. E tem alguma coisa na Bíblia que é por acaso? Por que o anjo acorda Pedro tocando-lhe na costela? Simples, porque lá no Éden, Deus tocou na ilharga de Adão, gerou Eva e a família. No Calvário, o soldado tocou na ilharga de Jesus e formou o rio da salvação, da redenção e do nosso resgate em Cristo Jesus. Aleluia. E agora o anjo toca na ilharga de Pedro e forma a igreja. Aleluia. E agora, o anjo levanta Pedro e diz, Pedro, levanta. Quando ele levanta, as cadeias caem. As cadeias não caem enquanto ele não levanta. Tem muitas coisas na sua vida que ainda não quebraram, porque você ainda não tomou uma posição. É você que tem que se levantar. Pedro, levanta. Quando ele levanta, a cadeia cai. Tem gente esperando a cadeia cair para levantar. Com Deus não é assim, irmão. O movimento de Deus é fé em fé. E o que é fé? Basicamente isso. Não tem chão, você pisa, na hora que o pé bate, Deus coloca o chão. Deus coloca o chão na hora que você pisa. Porque se você vê onde está pisando, não é fé. É pensamento positivo. Eu vou pisar porque vai dar certo. Mas se não tem chão, você vai pisar porque Deus vai fazer um milagre. Amém. E vai ser, deixa eu ser profeta em sua vida, você vai viver de milagre em milagre esse ano. Porque maior do que a guerra é o despojo da guerra. Então depois dessa guerra você vai ter direito a despojo. E aí, o anjo toca e diz, Pedro, veste a roupa. Você já viu alguém tirar alguém da prisão assim? Pega tudo aí, vamos embora. Não. Vai lá, veste a roupa. Aí Pedro não sabe se está dormindo, se está acordado, se está tendo a visão, ele não sabe de nada que está acontecendo. Aí Pedro vem todo arrumadinho, aí o anjo diz, volta, calça a sandália. E os guardas dormindo. E isso é dentro de uma prisão. O anjo entrou, nenhum portão se abriu. Porque anjo não precisa disso. Então, para o anjo entrar no meu cativeiro, ele entra sem abrir portão. Mas quando ele sair comigo, ele não vai deixar uma porta fechada. Todas se abrirão. Aí o anjo entra. Pedro, calça a sandália. Aí Pedro coloca a sandália. E vem. Pedro, volta lá e coloca a capa nas suas costas. O anjo poderia muito bem dizer, pega. E vem. Mas sabe por que o anjo não está dizendo assim? Está mandando ele fazer tudo com calma e perfeitamente em ordem. Porque não é fuga, é libertação. Não é fuga. O anjo não está ali para fugir com Pedro. O anjo está ali para trazer uma libertação para sempre. Irmão, quando a gente entra numa vida de intimidade com Deus, a gente não fica mais fugindo de pecado. A gente é liberto.
Se pois o Filho te libertou, você é livre. É no meio desse cativeiro, é no meio dessa caverna, é no meio dessa crise, é no meio dessa confusão que você está vivendo, que o anjo entra e diz: se arruma, calça a sandália, veste a capa, e você vai sair de cabeça erguida. Você não vai sair fugindo. Não é fuga, é livramento. E eu sei que você está aqui hoje porque na agenda de Deus você precisa desse livramento. Deus não quer lhe mudar, Deus não quer lhe melhorar. Que quem melhora hoje piora amanhã. Deus quer lhe transformar. Aí o anjo vem, vai andando com Pedro, e à medida que eles se aproximam dos portões, os portões vão se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo. 3 portas, até que eles vão para a rua principal, e o anjo deixa Pedro. E no verso 9, Pedro diz que não sabia se era sonho, se era visão, se era verdade, se era uma ideia que ele estava tendo, ou se estava cuidando de ter alguma visão. E a igreja está orando. E a igreja está orando. E a igreja está orando. Você percebeu que Tiago morreu? A minha pergunta é: onde estava a igreja quando Tiago foi morto? Onde, irmão? Irmã? Onde estava a igreja quando Tiago foi morto? Eu não sei onde estava, mas você há de concordar comigo, eles não estavam orando. Então quem matou Tiago não foi Herodes, não, irmão. Foi a falta de oração da igreja. Quando Pedro foi preso, a igreja orou. Deus providenciou o livramento. Tem muitas coisas que você está perdendo. Vê se você entende a minha colocação. Tem muitos Tiagos perdidos por nós, porque nós não oramos. Deixa eu colocar uma interrogação enorme aí no seu juízo. Você já perdeu muito, Tiago? Vai perder Pedro também? O ano passado você perdeu muito, Tiago. Perdeu ou não perdeu? Esse ano vai perder Pedro de novo? Também? Aí a Bíblia diz que Pedro percebe que já não era mais uma visão, e ele vai para a igreja, onde a igreja está reunida. Eu gosto disso, sabe por quê? Perceba, a igreja não foi, Pedro veio. Quando você ora, você não precisa ir atrás do que você estava orando. O que você estava orando vem até você. Amém. Glória a Deus. Onde a igreja estava reunida? Pedro não sabia onde era a reunião. Mas quem deu o livramento sabe. Aleluia. Não precisa ensinar endereço de vida espiritual para crente espiritual. O Espírito testifica com o nosso espírito. Aí, quando você orar, para de correr atrás de coisas. As coisas vão correr atrás de você. A igreja não orou? Não poderia ir atrás de Pedro? Não. Peraí, nós oramos por Pedro. Então, se Deus disser sim, quem vai vir é Pedro. Para de correr atrás de coisas. Ore pelas coisas. Deuteronômio 28 diz: se você for obediente a Deus, guardando todos os seus mandamentos, não se desviando deles, nem para a direita nem para a esquerda, todas estas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Serás bendito na entrada, bendito na saída, bendito na cidade, bendito no campo, bendito teu cesto, bendita a tua amassadeira, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendita a tua terra, bendita a chuva. Serás cabeça e não cauda, por cima e nunca por baixo. Teu nome será grande na terra, seus filhos não haverá entre eles aborto e nem esterilidade. Emprestarás a muitos e nunca tomará emprestado. Então Pedro vai à casa de Maria, a mãe de João Marcos. E quando Pedro chega e ele bate na porta, aí uma menina, não poderia ser o dono da casa, a dona da casa, não poderia ser o próprio João, filho de Maria, algum familiar, porque uma menina, e porque o nome dela é Rod, que significa rosa. Uma menina chamada Rosa
vai atender. Chega lá de quem é? Sou eu, Pedro. E ela fica tão feliz que não abre a porta. Aí você pode dizer, mas que loucura é essa? É porque quando você é possuído pela resposta de Deus, o óbvio perde o sentido. Me permita repetir isso. Quando você é possuído pelo gozo que Deus vai te dar, o óbvio perde o sentido. E ao invés de abrir a porta, ela corre para dizer, Pedro está aí fora, Pedro está aí fora. Então me permita dizer algo, e eu creio no Espírito Santo que Deus vai derramar essa graça sobre a sua vida e a sua família. Deixa eu ser profeta sobre você. Eu quero profetizar algo esse ano para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para a sua história, para os seus sonhos, para os seus projetos. Eu quero profetizar que esse ano vai ter momentos na sua vida, você vai colocar a comida à mesa, o prato à mesa, e você vai parar, pegar os talheres, e na hora de comer você não vai conseguir comer. Você vai começar a chorar sobre o alimento. E as pessoas vão dizer assim, mas por que você está chorando? E você vai dizer assim, não é tristeza, é alegria. É alegria. Deus mudou a minha sorte. Amém. Deixa eu ser profeta sobre a sua vida e profetizar que ainda esse ano vai ter uma noite que você vai olhar para a cama, para o travesseiro, para o lençol, para a coberta e vai ficar em pé. E vai ver o sol nascer. E vai ter a sensação de que dormiu várias e várias horas seguidas, mas você não dormiu. E a esposa, o esposo, alguém na sua casa vai chegar e dizer, por que você está com insônia? Está preocupado com o quê? Não é insônia. Eu estou tão feliz que o sol não foi embora. Assim como o Rod não conseguiu abrir a porta. De tamanha alegria, você também vai deixar de fazer coisas óbvias, tamanho gozo do Senhor na sua vida, na sua história, oh meu Deus do céu. Aleluia. Aí a Bíblia diz que quem vai abrir a porta para Pedro é uma menina. E a minha pergunta, com a qual eu termino, é assim, o que é que essa menina está fazendo no culto de oração da igreja? O que é que uma rosa está fazendo no meio dos lírios e das flores da igreja? E esse aqui é o mistério, irmãos. Nós precisamos ter intimidade com Deus e levar os nossos meninos e as nossas meninas a esse ambiente de intimidade também. Amém. Nossas rosas, nossos lírios precisam ser os primeiros a ouvirem dos milagres de Deus na nossa vida. Eles devem abrir as portas dos nossos milagres. A gente deve orar para que eles vejam. Eles precisam ver. Porque o Evangelho, antigamente, o Evangelho se ouvia com os ouvidos. Hoje, o Evangelho se ouve com os olhos. Você tem que ver. Você tem que ver. Nós trabalhamos por esse processo de repetição, de imitação. Por isso que Pedro disse que os seus discípulos poderiam imitá-lo. Por isso que Paulo disse diversas vezes, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por isso que o autor de Hebreus diz, pode imitar o seu pastor. Precisamos levar nossos filhos a uma intimidade de oração. Eles saberem, meu pai corre atrás de dinheiro, mas antes de correr atrás de dinheiro, ele corre mais atrás de Deus. Amém. Seus filhos, suas rosas, seus cravinhos, seus lírios, precisam ver você orando, mãe. Antes de se desesperar e resmungar e murmurar, eles precisam ver você orando, ajoelhado. Quando você for orar de manhã cedo, deixa a porta do quarto encostada ou aberta, para que eles passem e vejam. E eles desejem isso. Porque às vezes eles nos veem mexendo no celular, mexendo em iPad, mexendo em computador, mexendo em contas, mexendo nisso, mexendo na televisão, mas eles não nos veem ajoelhados, na intimidade, no silêncio. Naquele momento eu me lembro de uma das histórias de John Wesley, que um dia ele estava orando, e era um domingo à tarde, e ele chamou a esposa e disse, amor, eu vou orar, por favor, não deixa que ninguém me atrapalhe. Quando ele fechou a porta do quarto, chega a carruagem da rainha da Inglaterra na porta.
eu gostaria de falar com o pastor Wesley. Aí a mulher dele entrou em crise, disse, meu Deus, ele disse para ninguém atrapalhar, mas é a rainha da Inglaterra. E aí começou a bater na porta do quarto, bateu. Depois de muita insistência ele abriu e disse, que foi, mulher? Eu não disse para ninguém me atrapalhar na minha oração? Sim, amor, mas quem está aí é a rainha da Inglaterra. Por favor, vai lá e diga para ela que eu estou falando com o rei dos reis. Quando eu terminar eu vou falar com ela. Uma vida de intimidade que ninguém quebra a agenda. Uma vida de paixão que ninguém quebra a agenda. Independente da resposta, de eu ter me arrepiado ou não arrepiado, Ele está aqui. Porque Ele prometeu. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A minha pergunta para você é, você já perdeu Tiago? Vai perder Pedro também? Tem uma hora na nossa vida que a gente precisa cansar de perder, irmão. E começar a buscar em oração. Aquela paixão de você não estar sentindo nada, mas saber que Ele está ouvindo. Nada está acontecendo na sua cabeça. E honestamente, aparentemente nada é mais bobo do que uma pessoa orando. Freud disse que a oração, que a religião e a oração é uma infância mal curada. Está aqui uma criança crônica. Porque se eu não conseguir chegar a Ele e suplicar tudo que eu preciso, a quem eu vou suplicar? Como disse Pedro, a quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida. Ô irmão, irmã, vamos recuperar nosso Pedro. Já que perdemos o nosso Tiago, não vamos pelo menos perder o nosso Pedro. Porque é noite de pães ázimos. É noite sem fermento. A gente pode chamar a presença dele. E ainda que ele não treme esse lugar, na hora que nós estivermos orando, o anjo do Senhor vai entrar na sua necessidade, com a espada de fogo, para cortar os demônios, para destruir as pragas, as maldições, os vícios, tirar os prazeres do mundo, dos seus familiares, para que em breve você